Oi, gente! Mais um Conversa Franca com o Carvalho Neto. E como nós estamos no período eleitoral, nós vamos trazer aqui uma entrevista com o doutor Aurimar de Andrade, juiz eleitoral da 84ª Zona Eleitoral de São Mateus do Maranhão, para trazer as informações sobre as mudanças que aconteceram no processo eleitoral, como é o caso da propaganda, também da substituição de nome, caso aconteça inegibilidade, e ele nos deu todas essas informações com a entrevista que fizemos com ele. Pois bem, agradeço a oportunidade de prestar algumas informações aos candidatos, à população em geral. Mais uma vez me apresento, me chamo Aurimar de Andrade Arraes Sobrinho, sou juiz titular da primeira vara da comarca de São Mateus e atualmente respondendo também pela 84ª Zona Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Pois bem, a propaganda eleitoral ela é regulamentada pela resolução do TSE 23.610 de 2019, a qual eu sugiro que os candidatos e seu corpo jurídico possam, eventualmente consultar e devam, na verdade, consultar para poder saber o que pode ou o que não pode. Muitas vezes a gente acredita que as eleições continuam como eram antigamente. Ao longo dos anos ela vem mudando, Cada vez mais está sendo restrita a propaganda eleitoral, seja inicialmente com a questão dos outdoors que foram proibidos, até a mesma justaposição de cartazes colados em paredes para que evite o efeito outdoor também foi proibido, carros de som, comício, showmício, tudo isso vem sendo regulamentado e restringido. Então, é importante que os partidos políticos, candidatos, coligações, federações possam pesquisar a resolução, como eu mencionei, a 23.610 de 2019, para obter as informações com maior segurança possível, até porque o judiciário ele não pode prestar orientação jurídica. Então, compete ao candidato, por meio do seu corpo jurídico, obter essas informações e estar bem atualizado com as mudanças. Qual o prazo para fazer o registro das candidaturas dos prováveis candidatos? Segundo o calendário eleitoral, até o dia 15 de agosto é o prazo final para o registro das candidaturas dos candidatos que forem escolhidos em convenção. Doutor, havendo uma impossibilidade da candidatura, do pré-candidato, qual o prazo de substituição para que ele possa encontrar alguém para concorrer pelo partido? Pois bem, antigamente tinha-se a situação que poderia ser substituída até na véspera. Muitas das vezes a população, quando ia votar, se surpreendia com uma foto que não correspondia ao candidato que efetivamente estava disputando, porque eventualmente ele tinha tido o seu registro indeferido nas vésperas da eleição. O TSE, percebendo que essa situação causava muita animosidade, até porque as pessoas de pouca instrução acreditavam que estavam perdendo o seu voto, que alguém estava roubando o seu voto, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, passou-se então o TSE a exigir pelo menos 20 dias antes do registro de candidatura da eleição para que possa ser aproveitado e substituído o nome do candidato. Haverá uma audiência para definições de propaganda com a mídia do município? Nós teremos audiências públicas, nós teremos uma oportunidade de conversar com os candidatos, com os partidos políticos, estamos organizando isso junto ao TRE, até para obter o material mais adequado, mais atualizado, para podermos, dessa forma, passar as informações aos candidatos, porque o nosso objetivo é termos uma eleição tranquila, uma eleição ordeira, que em São Mateus não tenha, mas não volte a sentir ou a viver aqueles atos de danos ao patrimônio público, Houve diversos danos em 2008, se eu não estiver enganado, uma eleição bastante conturbada. Foi 2008, sim. 2008, Uma eleição, eu estava na Justiça Eleitoral, eu era servidor da Justiça Eleitoral, mas eu acompanhei de perto a época, a situação, prédios públicos foram incendiados, urnas destruídas. Então, o que a gente não quer é que a eleição de São Mateus aconteça ou reviva esses momentos. Ela tem tudo para acontecer da sua forma mais ordeira possível, estamos bastante empenhados, não só eu, como juiz eleitoral, como o nosso promotor de justiça eleitoral, como o nosso corpo de servidores públicos da justiça eleitoral, que são bastante competentes, já têm bastante experiência na feitura de eleições, e a tendência é que tenhamos uma eleição bastante tranquila. Que as pessoas não devem cometer, por exemplo, aqui em relação às eleições deste ano? Pois bem, a gente vai estar bastante atento, Não pense a população, o candidato, que nós teremos olhos na sociedade ou nas ruas, e teremos uma fiscalização bastante estreita, poderia dizer dessa forma. Nosso objetivo, como dito, é que todo mundo observe e respeite a lei. Respeitando a lei, não haverá nenhum problema, seja para um candidato A, candidato B. Então, o tratamento será igual para todos. E com isso, nós teremos fiscalização, nós teremos barreiras, eventualmente, nas vésperas das eleições, para evitar o derramamento de santinho, para evitar a compra do voto. Toda e qualquer denúncia, e a Justiça Eleitoral tem sistemas no seu online para denúncias, Claro, não podemos apurar denúncias vazias, e sim denúncias que tenham o mínimo de fundamento. E nessa linha, o objetivo nosso, e é o que já venho tratando com minha equipe,
é que sejamos rígidos, né, com a propaganda eleitoral principalmente. Então, como eu disse no início, é importante que o candidato verifique, né, a resolução, as resoluções que tratam da matéria, para que possam efetivamente respeitar a resolução e não virem a ser punidos, seja por pecúnia, né, sanção pecuniária, multas, ou mesmo ter algum problema na sua candidatura. Pois bem, a mensagem que a gente deixa para finalizar nosso encontro aqui, nessa pequena entrevista, é que tenhamos todo o espírito republicano e democrático, de respeitar a soberania do voto, né? O eleitor é o dono e o maior supremo detentor do poder, né? O poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então é importante que os candidatos e todos aqueles envolvidos nas eleições tenham isso em mente e no coração, né? Que é respeitar a vontade do povo. A eleição, ela acontece num dia e os seus resultados, os seus reflexos perduram por 4 anos. E é importante que o eleitor tenha consciência disso, que ao vender seu voto, ele está prejudicando não só a sociedade, mas a si também. Então, que o eleitor saiba do valor do seu voto, vote no seu candidato, naquele candidato que conquistar o seu voto, que tiver boas propostas e que não aceite a mercância do voto. Como eu disse, a mensagem que nós passamos e queremos deixar ao final é que a gente tenha uma eleição ordeira, pacífica, que a vontade do eleitor seja respeitada.